Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado. Hoje a gente vai falar do Bitcoin, a gente vai falar de altcoins e eu vou falar de duas altcoins que estão rolando grandes acumulações e acumulações de grandes players em cima dessas duas altcoins. Inclusive, eu tenho essas duas altcoins na carteira, vou falar exatamente com você. Eu sei que isso é meio contraditório, né? Porque a gente vê que ao mesmo momento a dominância do Bitcoin está subindo, muita gente falando que as altcoins morreram, que teve derretimento de 90%. Bom, é verdade, algumas altcoins morreram sim, derretimento de 90%, e ainda tem altcoins que vão derreter mais 90%. Só que tem outras que não. Tem altcoins que, cara, a gente está em um bom período de acumulação. Isso, obviamente, dependendo do tamanho do seu capital. Se você tiver mais de 100 mil reais, cara, nem olha tanto para altcoin nesse momento. Mas se você tiver menos de 100 mil reais, é interessante sim a gente olhar para algumas altcoins. Vou explicar isso para vocês tudo na análise de hoje, beleza? Mas, se você não é inscrito no canal, te convido a fazer parte do canal. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal. Bom, antes da gente falar das altcoins, primeiro a gente deve passar no nosso bom velhinho, né? Bitcoin. Quando a gente olha para a movimentação que aconteceu com a fake news de ontem, foi uma movimentação muito boa e muito importante. Obviamente a gente veio nos 30 mil aqui, rejeitamos essa região, teve muita pressão de venda, mas a gente teve um fechamento bonito ontem. A gente fechou fora dessa lateralização aqui. Se a gente fechar o dia de hoje acima desses 28 mil dólares aqui que nós estamos, isso daqui não vai nos mostrar uma rejeição desse movimento. E aí eu vou esperar que a gente venha buscar de volta os 31 mil dólares, tá? Preciso da confirmação de hoje para setar as minhas expectativas se realmente a gente vai continuar subindo e buscar os 31 mil dólares ainda esse ano. Como eu já mostrei para vocês e já falei isso diversas vezes aqui no canal, mas é bom repetir para que todo mundo fixe isso na cabeça, não acredito que Bitcoin vai perder os 25 mil dólares e nem acredito que a gente vai romper os 31 mil dólares esse ano, 2023. A gente vai ficar preso dentro dessa zona aqui de lateralização esse ano. Para 2024, eu vejo que aí sim, início de 2024, a gente pode romper os 31 mil dólares, mas, por exemplo, eu descarto a possibilidade de Bitcoin voltar lá nos 20 mil dólares. Eu sei que muita gente está esperando esses 20 mil dólares, mas essas pessoas que estão esperando os 20 mil dólares são as mesmas pessoas que ficaram esperando os 12 mil dólares quando nós estávamos em 15 mil dólares. Eu não gosto de ficar jogando esse jogo de investimento dessa maneira, esperando olho da mosca. Prefiro aportar em regiões, prefiro aportar em fases de capitulação. A gente tem uma fase aqui de fear com hope, né, com esperança. Prefiro aportar dentro dessas fases, criar um custo médio, porque para mim, de verdade, indifere se eu comprei Bitcoin em 26 mil dólares ou em 20 mil dólares, porque eu quero vender na próxima euforia, no próximo topo. Próximo topo, aonde será? 90, 100, 150, 200? Não sei. Qualquer coisa ali acima dos 80 mil dólares não faz diferença nenhuma se eu comprei em 25, 26 ou em 20 mil dólares, beleza? Então não acredito que a gente vá perder essas regiões dentro desse ano. O que me deixa mais otimista é a gente sair de dentro desse canal lateral que a gente tinha aqui embaixo, tá? Isso aqui pode deixar o mercado direcional a partir desse momento, porque nesse momento, no curto prazo, no gráfico diário, nós estamos em tendência de alta, topos e fundos ascendentes, aonde não estamos em franca tendência de alta, porque uma franca tendência de alta ela não perde o topo anterior, mas estamos em tendência de alta sutil, porque a gente não perde o fundo anterior, tá? Então espero mais um movimento como esse daqui, né? Um movimento mais devagar até a gente chegar nesses 31 mil dólares aqui e lá no ano que vem a gente poder romper essa região, beleza? Quero estar completamente errado de que Bitcoin vai romper os 31 dentro desse ano, tá? Então vamos ver como que o preço vai se comportar. Por que eu digo que a gente não vai chegar nos 20 mil dólares, cara? E por que eu acho impossível? E sim, eu estou falando a palavra impossível, né? Muitas pessoas vão falar para você, cara, você nunca pode duvidar do mercado.
você nunca pode falar que algo é impossível de acontecer. Por um fato, isso é verdade. Por outro fato, as pessoas que ficam falando muito que você não pode duvidar do mercado, é as pessoas que são em cima do muro. Elas precisam decidir, cara. Você, como investidor, você precisa decidir se você compra ou se você vende. São duas opções, nada mais. Só tem compra e só tem venda. Quando eu olho para o mercado, cara, eu não acho que a gente vai chegar em 12 mil dólares. Eu acho impossível, eu acho improvável a gente voltar nos 15 mil dólares. Eu estou enxergando que é improvável a gente voltar nos 20 mil dólares. Isso é uma opinião. Eu estou tomando uma decisão de se vai ou não. Não gosto de ficar em cima do muro e falar para vocês, pode ser que vá. Se a gente tiver um cisne negro, se tiver recessão, se acontecer não sei o quê, se. Eu não gosto de usar tudo isso. Eu não gosto de usar o se. Eu gosto de trabalhar com a matemática. A matemática está me mostrando nesse momento que, cara, é praticamente impossível a gente voltar para essas regiões. E qual que é essa matemática? Quando a gente olha exatamente para os suportes que foram construídos dentro dessa região. Olha só, quando a gente olha para a quantidade de bitcoins que foram comprados nos 15 mil dólares, a gente tem quase 800 mil bitcoins comprados nos 15 mil dólares, isso daqui, nos 16 mil dólares, isso daqui representa 4% do supply circulante. Se a gente olha para essa região aqui, ó, que nós estamos sanduichados ali, se a gente olhar para 26 mil dólares e tal, se a gente considerar quantos bitcoins a gente tem mais de 3 milhões de bitcoins somente dentro dessa região. Isso daqui é um suporte muito forte para o mercado, porque se você tem o preço do ativo no seu custo, você tende a comprar mais daquele ativo, se ele está no seu custo médio. E quando a gente olha para esses players aqui, eles estão com custo médio dentro dessas regiões. Se a gente voltar lá, por exemplo, cara, a FTX quebrou em novembro de 2022 ou foi em outubro de 2022? Quando a gente olha aqui para outubro de 2022, veja só, olha só que louco. Quando a gente olha ali para outubro de 2022, quando o preço do ativo estava em 20 mil dólares antes da FTX quebrar, veja que a gente não tinha nenhum suporte nos 15 mil dólares. A gente não tinha players que estavam comprados nos 15 mil dólares. Ou seja, a gente não tinha nenhum suporte dentro dessa região. Só que depois que a FTX quebra, a gente acaba enxergando os 15 mil dólares como um ponto de compra. E as pessoas passam a comprar dentro daquela região. E aí a gente vê isso daqui, ó, as pessoas comprando toda essa quantidade de Bitcoin dentro dessa região. Então os 15, ele se tornou um suporte muito forte do mercado. Como hoje os 25 também é um suporte muito forte do mercado. Eu não falo para vocês que a gente vai segurar aqui nos 25 mil dólares porque eu acho ou porque tem uma linha branca aqui no meu gráfico. Não, são dois fatores que me faz ter essa análise. Um, que é o Price Action, que se a gente olhar é o maior suporte que a gente tem dentro dessa região aqui, ó, se a gente considerar foi fundo aqui, foi topo aqui, foi topo aqui, foi fundo aqui. E cara, a gente mostra mais uma vez fundo, que aqui tem defesa dos compradores. Então o Price Action, ele me mostra que essa região é super importante. Os dados on-chain, ele me mostra que essa região é super importante. Então não estou trabalhando com achismo, cara. Eu estou trabalhando com a matemática ao meu favor. E por conta dessa matemática, eu preciso decidir, cara. Se você virar para mim e perguntar, cara, você acha que o preço do ativo vai parar nos 15 mil dólares? Não, brother. Eu acho que mesmo com tudo o que você está pensando de negatividade dentro da sua cabeça, conflito entre países, redução da taxa de juros, recessão nos Estados Unidos, tudo isso acontecendo, não vai jogar o preço do Bitcoin para os 15 mil dólares, quem dirá para os 12 mil dólares. E o porquê que isso não vai acontecer? Um erro que a gente pode cometer dentro do mercado é a gente analisar a grama do vizinho e tomar decisão na nossa grama do vizinho. O que seria na nossa grama? O que seria isso? Cara, a grama do vizinho está precisando de água, você vai lá e rega a sua. A grama do vizinho está precisando semear, você vai lá e semeia a sua. Cara, você não pode fazer isso. Você não pode tomar decisão no seu mercado olhando para a grama do vizinho. Quem é a grama do vizinho? O mercado americano. O mercado de ações, o mercado acionário. A gente está falando muito que a recessão no S&P vai cair, vai não sei o que, isso vai impactar a cripto. Será que vai impactar mesmo?
não sei se isso realmente vai impactar, porque quando a gente olha para o mercado cripto no geral, a gente vê que, cara, os players estão simplesmente comprando, simplesmente acumulando suas posições. Se esses players não venderem em meio a uma recessão, em meio a um colapso nos Estados Unidos, a recessão não vai impactar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente ficar de olho em dados. Olha só, esses dados aqui são as vendas dos investidores de Bitcoin. Se esses caras não venderem, a gente não vai em 15 mil dólares. Então, antes de você tentar antecipar que aquele fato aconteça, que aquele grande crash aconteça, cara, espera os investidores começarem a vender. Olha só como em 2019 eles venderam antes do crash de 2020, porque aqui eles já estavam ali simplesmente realizando o seu lucro. Se pegue a dados e não simplesmente a notícias, né? Charles Dow dizia, né, que não queira saber o porquê o preço está subindo. Simplesmente entenda como o preço está subindo. Então olhe para dados e não tente justificar isso com fatos externos, com a grama do vizinho. Porque agora é a decisão do Fed. Cara, se apegue a dados, que isso daí vai fazer total diferença nos seus investimentos, beleza? Bom, quando a gente olha para a dominância do Bitcoin aí subindo, né, puxando bem, principalmente por conta do que aconteceu ontem, a gente está querendo romper os 25 mil dólares e isso traz capital para dentro do Bitcoin. Vejo que a gente pode sim chegar nos 57% ali de dominância, essa próxima linha, que é a próxima resistência que nós temos aqui. Durante esse período, Bitcoin pode puxar mais o mercado. E olha só que coisa legal. Se a gente olhar para algumas altcoins como Cardano, né? Se a gente olhar aí para Cardano, a gente vai ver que ela está simplesmente caindo bem, está derretendo, está simplesmente se desvalorizando. Tem altcoins piores? Sim, tem altcoins piores. Quando a gente olha para Bitcoin, cara, ladeira abaixo, esquece isso daí porque está simplesmente degringolando. Aí quando a gente olha para Polkadot ali também, a gente vê que esses ativos... Quando a gente olha para vários ativos, a gente vê que esses ativos estão se desvalorizando. E olha que louco, todo mundo sabe que eu tenho duas carteiras públicas para vocês, tá? Uma carteira da comunidade on-chain, onde eu tenho mais de 100 mil reais investido, e a carteira rumo ao milhão, que é uma carteira que eu tenho menos de 100 mil reais investido. Lembra que eu comecei o vídeo falando para você que dependendo da quantidade de capital, você adota uma estratégia diferente? Então, a carteira da comunidade on-chain tem uma estratégia, que ela tem mais de 100 mil reais. A carteira da rumo ao milhão, ela tem menos de 100 mil reais. E a carteira rumo ao milhão, ela é composta por 13 ativos. Eu tô falando que ali dentro tem 10 altcoins. Altcoins que eu selecionei, eu simplesmente faço um gerenciamento dessa carteira e um controle da exposição ao risco. Então muitas pessoas falam para você que tipo, esse não é o momento para você ter altcoin na sua carteira. Bom, depende da sua estratégia. Como eu tô falando, se tiver menos de 100 mil reais, você precisa tomar mais risco e sim, você precisa ter altcoins na sua carteira. Se tiver mais, você não precisa ter altcoins dentro da sua carteira. E olha só que louco. Quando a gente pega para a carteira rumo ao milhão, essa carteira rumo ao milhão, eu iniciei ela dia 5 de julho. Se a gente olhar para dia 5 de julho, para essas altcoins, por exemplo, que eu estou mostrando aqui, ó, dia 5 de julho, é exatamente essa data aqui. Se a gente comparar ali, ó, Polkadot do dia 5 de julho até a data de hoje, a gente vai ver que durante esses 140 dias aí, Polkadot teve uma desvalorização de 30%. Se a gente voltar lá na Cardano, um ativo que bastante gente gosta aí, se a gente considerar dia 5 de julho também, onde foi dia 5 de julho, a gente estava aqui, ó. Se a gente considerar lá durante esse período também, esses 140 dias, a da Cardano se desvalorizou 34%. Apecoin aí, ó, que eu tô falando que tá derretendo, olha só, se a gente olha pro dia 5 de julho até hoje, derreteu 65%. E aí, durante esse período, vocês têm a oportunidade de entrar para dentro da carteira rumo ao milhão, porque eu ainda estou montando ela. Vai acabar essa fase de eu montar a carteira. A partir do momento que essa fase acabar, ninguém mais terá acesso à carteira rumo ao milhão. Não terá mais essa oportunidade, porque a carteira vai estar montada, eu só vou precisar controlar ali quem está dentro do jogo para simplesmente a gente realizar os nossos lucros. Só que olha só, desde o dia 5 de julho, quando a gente olha para a carteira rumo
ao milhão, hoje ela já tem 20 mil reais ali, tá? Eu penso em uma carteira que é para pessoas que são assalariadas, onde toda segunda-feira eu faço pequenos aportes ali. Se eu olhar nesse período, a carteira está com 1,5% de prejuízo. O que quer me dizer isso daqui? Que mesmo uma carteira sendo extremamente expostas às altcoins, mesmo as altcoins derretendo nesse momento, se eu escolher as altcoins certas e se eu fizer um gerenciamento do risco e um rebalanceamento dessa carteira, eu posso simplesmente não tomar esses grandes drawdowns. Cara, 30%. Quando eu olho para a carteira consolidada, estou falando que a carteira está com 1,5% de prejuízo. Isso é 0 a 0 dentro de cripto. E ao longo desse período que eu estou no 0 a 0, eu estou aumentando a minha quantidade daqueles ativos, porque eu estou fazendo compras parciais, eu estou garantindo um preço médio. Então, se você pensar em uma estratégia bem montada e bem rebalanceada, nesse momento você pode sim ter altcoins dentro da sua carteira e altcoins, cara, que eu estou rodando para o longo prazo. Se você quiser ter acesso à carteira rumo ao milhão, abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link que te direciona para essa página, onde eu te explico que é simplesmente você dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Toda segunda-feira eu estou gerenciando, rebalanceando essa carteira. Você só precisa dar um Ctrl+C, Ctrl+V nela. Uma carteira que eu vou buscar um objetivo de multiplicação ali de 15 ou 20 ou 25 vezes no próximo ciclo. Mas vamos falar ali de 15 vezes, beleza? Se quiser ter esse meu acompanhamento, entra aqui nesse site que você vai ter algumas informações da carteira rumo ao milhão, tem resultados aqui de alguns alunos e por menos de uma pizza por mês você consegue ter acesso a essa carteira e todo esse trabalho que eu faço na segunda-feira, beleza? Bom, olhando para as duas altcoins aí que a gente está tendo grande acumulação, uma delas é a Link, tá? Quando a gente olha para as carteiras de Link, essas carteiras estão manipulando o mercado, onde elas compram e do nada elas vendem, derrubam o mercado. Compram, vendem, derrubam o mercado. Compram, aqui elas vão derrubar o mercado mais uma vez. Só que repare que desde o momento que a gente iniciou essa lateralização da Link, no acumulado geral, quando a gente olha para esse ponto até aqui, essas carteiras elas estão acumulando, ou seja, elas vendem menos do que elas compraram anteriormente. Depois elas compram mais e elas vendem menos. Isso daqui é uma clássica acumulação. Se você tem milhões para você poder investir, o que você faz para você garantir um bom preço? Você compra 100 mil hoje e amanhã você vende 50 mil. Com isso, você fica com 50 no seu balanço. Na próxima semana, você compra mais 100 mil, vende mais 50 mil. Você fica com 100 mil agora no seu balanço. E você vai fazendo isso durante um longo período, para que você consiga colocar todo o seu capital para dentro em uma faixa de preço. Se você pegar aquele 1 milhão e comprar de uma vez, você vai subir o preço do ativo e você vai pagar muito caro naquele ativo, beleza? Então a gente entende que grandes players, eles fazem essa movimentação gradualmente. E a gente está vendo isso acontecendo em Link, tá? Em Link é um dos ativos que está dentro da carteira rumo ao milhão. E veja que em alguns momentos a gente tem grandes entradas também dessas links dentro das corretoras, sempre no fundo do mercado aqui, para causar panic sell no mercado, para as pessoas irem lá, venderem, simplesmente distribuírem seus ativos e esses players poderem comprar também. Clássico movimento que está acontecendo dentro de Link. Eu vejo que Link é um grande ativo aí para a gente ter na carteira para o próximo ciclo, tá? Não é à toa que eu tenho esse ativo aí dentro da carteira rumo ao milhão. Isso está acontecendo um pouco também, não tão claro com o Uniswap, mas está acontecendo também um pouco dessa movimentação. Veja que a gente tem aumento das carteiras, do nada elas caem, depois elas aumentam, elas caem, elas aumentam, elas caem, e a gente vai tendo essa acumulação. Quando a gente olha para o início da acumulação, comparando com o valor, a quantidade de ativos que tem dentro dessas carteiras hoje, a gente vê que a carteira tem uma quantidade maior. Clássica acumulação que a gente tem também. Veja que a gente também tem os mesmos comportamentos de alta injeção dentro das corretoras, quando a gente está próximo do fundo, depois sai, depois alta injeção dentro das corretoras. Isso daqui são processos de manipulação. E não é uma manipulação na maldade, tá? Na maldade de querer ferrar o mercado. Não, cara, é uma manipulação no sentido de que
grandes institucionais, grandes players estão comprando. E isso tudo é programável, tá? Você programa um bot para fazer essas compras para vocês. Não ache que grandes players ficam na frente do computador apertando um botão. Simplesmente eles colocam ali um planejamento para poder comprar isso daí. Bom, quando a gente olha para isso, isso é sinais de que esses dois ativos têm grande interesse institucional, interesse de grandes players. A gente está falando de milhões de dólares sendo investido nesses dois ativos. Eu acredito que esses dois ativos vão entregar ótimos retornos, tá? No próximo ciclo. Eu acredito que, cara, a gente tem uma grande oportunidade diante da nossa frente de acumular bons ativos. Isso é o que eu estou fazendo, tá? Isso é o que tem dentro da carteira Rumo ao Milhão, isso é o que tem dentro de toda a estratégia que eu apresento aqui para vocês no YouTube. Se você quiser me ter ao seu lado nessa jornada, onde eu te mostro ali o que eu faço, você precisa dar só um Ctrl+C, um Ctrl+V, cara, vai para a carteira Rumo ao Milhão, porque por menos de uma pizza por mês, você vai ter a oportunidade de multiplicar o seu capital em 15, em 20 vezes, tá? É uma carteira extremamente assimétrica, novamente. É uma carteira para quem tem menos de 100 mil reais investido. E para quem tem uma renda ali que depende de um salário, tá? Onde vai estar colocando um aportezinho ali todos os meses. Eu dividi o aporte mensal ali, dividi ele em todas as semanas, em 4 semanas, tá? Mas pensando para quem tem um salário. Acredito que a gente está em excelentes momentos ainda. Uma hora essa janela vai fechar. E na hora que essa janela fechar, não adianta mais querer correr atrás, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu te vejo de volta aqui amanhã. Valeu!